League of Legends é um dos jogos mais jogados da história. Mas antes de ser um dos jogos mais jogados do mundo, pouquíssimas pessoas acreditaram que vender roupinhas que não alteram em nada a jogabilidade poderia ser uma coisa que atrairia milhões em lucro para uma empresa. E LoL quase não chegou a ver a luz do dia. Hoje vamos descobrir como tudo começou. Em 2025, agora, League of Legends completa 16 anos do seu lançamento. Foi há 84 anos. E além de ser um dos jogos mais jogados da história, responsável pela venda de muitas skins, muitos teclados, mouses e até monitores, ele foi uma revolução no mundo dos games, popularizando pelo mundo, pelo menos aqui no Brasil, o estilo de jogo MOBA, ou Multiplayer Online Battle Arena. Hoje vamos descobrir a história e algumas curiosidades, como o pior patch para os ADCs, o campeão mais bugado de todos os tempos, rosto copiado sem autorização, abaixo assinado para remover a Zoe e o maior erro de League of Legends, itens caros que foram vendidos por uma essência. Isso! Tudo começou no início dos anos 2000, quando Mark Tryndamere, Meryl e Brandon Risebeck, dois amigos apaixonados por games e ex-funcionários da Blizzard, começaram a perceber um problema na indústria de jogos. A maioria dos títulos era lançada e esquecida depois de um tempo, sem grandes atualizações ou suporte contínuo. Eles acreditavam que existia um novo modelo de negócio para games online, um que fosse gratuito, mas com um suporte constante e atualizações frequentes. Foi aí que eles olharam para um fenômeno que estava crescendo na época: Defense of the Ancients, ou o famoso Dota, um mod de Warcraft 3 The Frozen Throne criado por fãs. O Dota transformava o jogo de estratégia da Blizzard em um novo estilo de competição. Dois times lutavam em um mapa fixo, cada jogador controlando um único herói com habilidades únicas. O sucesso de Dota chamou a atenção de Meryl e Beck. Eles perceberam que esse estilo de jogo tinha um enorme potencial, mas esbarrava em alguns problemas. Dificuldades de acesso. Dota exigia que o jogador comprasse Warcraft 3 e instalasse manualmente o mod. Falta de suporte oficial. Como era um mod, não havia uma empresa por trás para resolver bugs ou melhorar o balanceamento constantemente. Comunidade tóxica e sem regulamentação. Não havia um sistema de matchmaking eficiente, o que tornava as partidas desbalanceadas e frustrantes. Foi aí que surgiu a ideia. E se eles criassem um jogo totalmente novo, inspirado em Dota, mas independente de Warcraft 3 e com suporte fácil? Essa visão foi o ponto de partida para o que viria a se tornar o League of Legends. Capitão Timo no comando! 1, 2, A 3. evolução do modelo de negócios, o primeiro MOBA free-to-play sustentável. Quando Mark Merrill e Brandon Beck decidiram criar League of Legends, uma das primeiras grandes decisões que tomaram foi sobre como monetizar o jogo. Na época, a maioria dos jogos seguiam um modelo tradicional, ou eram vendidos como um produto único. Você pagava uma vez e tinha acesso total. Ou funcionavam com assinaturas mensais, como World of Warcraft e Ragnarok naquela época. Mas a dupla queria algo diferente. Eles tinham uma visão ambiciosa, criar um jogo gratuito e acessível para todos, sem barreiras de entrada. Isso significava que qualquer pessoa poderia baixar e jogar sem pagar nada. O desafio era encontrar uma forma de lucrar sem tornar o jogo injusto para quem não gastasse dinheiro. Foi então que surgiu a ideia de um sistema de monetização inovador para a época. Campeões rotativos, jogabilidade acessível para todos. Para evitar que novos jogadores se sentissem limitados, eles criaram um sistema de rotação gratuita de campeões. Toda semana, um conjunto de personagens diferentes ficaria disponível para todos jogarem sem custo. Isso trazia vários benefícios. Baixa barreira de entrada. Qualquer um podia testar campeões sem precisar pagar. Incentivo à compra. Se o jogador gostasse de um campeão, poderia comprá-lo permanentemente com moeda do jogo, Influence Points, depois chamadas de Blue Essence, ou dinheiro real, Riot Points. Variedade. Como os campeões rotacionavam, os jogadores sempre tinham algo novo para experimentar. Esse modelo era completamente diferente de Dota, onde todos os heróis eram gratuitos desde o início, mas o jogo precisava ser comprado. Skins como principal fonte de renda.
Outra grande inovação foi a introdução das skins cosméticas como forma de monetização. Em vez de vender campeões ou oferecer vantagens pagas, League of Legends venderia apenas personalizações visuais, como skins para campeões, mudavam a aparência dos personagens sem afetar a gameplay, skins para sentinelas, personalizavam os totens de visão, pacotes de animação e efeitos, como novas falas ou partículas exclusivas. Isso fazia com que o jogo fosse totalmente justo, sem pay to win, mas ainda assim lucrativo, pois os jogadores se sentiam motivados a gastar dinheiro apenas para deixar seus campeões favoritos mais estilosos. O desafio: convencer investidores e jogadores. Na época, essa ideia era extremamente arriscada. Muitos investidores e até desenvolvedores acreditavam que um jogo gratuito não poderia ser lucrativo. Era difícil imaginar que as pessoas gastariam dinheiro em itens puramente cosméticos. Mas Merrill e Beck estavam convencidos de que esse modelo funcionaria se o jogo fosse viciante e competitivo o suficiente para manter os jogadores engajados. Bem equilibrado, sem vantagens para quem pagasse. Atualizado constantemente, oferecendo sempre novos campeões e skins. E eles estavam certos. Quando League of Legends foi lançado em 2009, esse modelo revolucionou a indústria e provou que os jogos gratuitos poderiam gerar bilhões sem prejudicar a experiência dos jogadores. Hoje o conceito de free-to-play com skins cosméticas é usado por praticamente todos os grandes jogos online, incluindo Fortnite, Valorant e Free Fire. Mas League of Legends foi um dos primeiros a provar que isso era um modelo sustentável. O nascimento da Riot Games, contra tudo e contra todos. Quando Mark Merrill e Brandon Beck tiveram a ideia de criar um novo jogo inspirado em Dota, eles precisavam de investimentos para transformar essa visão em realidade. O problema: quase ninguém acreditava que o projeto daria certo. Na época, em meados de 2006 e 2007, a indústria de games funcionava de maneira diferente. A maioria dos jogos eram vendidos como produtos únicos. Você pagava uma vez e tinha acesso ao jogo completo. O modelo de jogos gratuitos era visto como inviável. Muitas empresas achavam que não dava para lucrar sem cobrar pelo jogo. Dota ainda era um mod de nicho. Apesar de popular, não era visto como um estilo de jogo promissor por investidores. No caso, você teria que comprar o jogo, depois instalar o mod, depois achar amigos para jogar. Na época não valia a pena para a Blizzard investir em um mod, valeria mais a pena investir no jogo em si. Merrill e Beck tentaram apresentar sua ideia para diversos investidores e publicadoras de jogos, mas receberam vários nãos. As empresas simplesmente não entendiam como um jogo gratuito poderia ser sustentável e lucrativo no longo prazo. Diante da falta de apoio, os dois tomaram uma decisão ousada. Fundariam a própria empresa e desenvolveriam um jogo por conta própria. A criação da Riot Games, 2006-2007. Sem apoio financeiro de grandes empresas, Merrill e Beck resolveram levantar dinheiro de formas alternativas. Juntaram suas economias pessoais, colocaram tudo o que tinham no projeto. Pediram investimentos de amigos e familiares. Conseguiram apoio de pequenos investidores que confiavam na visão deles. Procuraram pessoas que acreditavam no potencial do jogo, buscando desenvolvedores e designers dispostos a trabalhar na ideia. Com isso, eles fundaram a Riot Games em 2006, uma startup independente baseada em Los Angeles. A ideia era criar um jogo que tivesse atualizações constantes, suporte da comunidade e um modelo de negócios inovador. Começando o desenvolvimento de League of Legends. Agora que tinham uma empresa, precisavam desenvolver o jogo, mas havia um grande problema. Nenhum deles era programador ou designer de jogos. Eles eram apenas apaixonados por games, mas não tinham experiência na criação de um. Então eles decidiram contratar especialistas para ajudar a tornar League of Legends uma realidade. Steve Ginzel-Fick, um dos criadores originais do Dota All Stars, ele trouxe sua experiência no design de campeões e mecânicas de MOBA. Tom Cadwell, ex-funcionário da Blizzard e moderador da comunidade de Dota, ele ajudou a estruturar a parte estratégica do jogo. Equipe de artistas e programadores. Montaram um time pequeno, mas talentoso, para desenvolver o jogo do zero. Mesmo assim, o desafio era enorme. Como era uma empresa nova, a Riot não tinha um orçamento gigante de estúdios como Blizzard ou Valve. O desenvolvimento foi feito de forma limitada com poucos recursos, mas a equipe compensava isso com criatividade e paixão pelo projeto. Durante os primeiros anos, eles enfrentaram vários problemas, como dificuldades técnicas. Criar um jogo multiplayer online era extremamente complexo.
falta de dinheiro, os recursos eram limitados, então a equipe tinha que ser eficiente e bem enxuta. Ceticismo da comunidade. Muitos jogadores duvidavam que o LoL seria melhor que Dota. Mesmo assim, a Riot seguiu firme, trabalhando no jogo e testando diferentes mecânicas. Depois de anos de desenvolvimento e ajustes, finalmente estavam prontos para mostrar League of Legends ao mundo. Mas antes do lançamento oficial, eles precisavam de algo essencial: uma base de jogadores para testar o jogo e garantir que tudo funcionasse bem. Em 2008 e 2009, os primeiros testes e o beta fechado aconteceu. A Riot começou a divulgar League of Legends de forma estratégica, apostando em algo que já havia funcionado com Dota, a comunidade gamer. Para isso, eles lançaram um beta fechado, convidando jogadores de Dota e fãs de jogos competitivos. Criaram fóruns e canais de comunicação para receber feedback e ajustar o jogo. Ajustaram o balanceamento, corrigiram bugs e melhoraram o matchmaking. Durante o beta, LoL ainda tinha uma aparência rústica e simplificada, com gráficos limitados e uma interface bem diferente da atual. Mas o foco estava na jogabilidade, e os testes mostraram que o jogo tinha potencial. Com o beta dando certo, chegou a hora do lançamento oficial, que ocorreu no dia 27 de outubro de 2009. League of Legends veio ao mundo. No dia 27 de outubro de 2009, League of Legends foi oficialmente lançado, trazendo um novo modelo de jogo online. Gratuito para todos, sem precisar pagar para jogar. Sistema de campeões rotativos, permitindo que novos jogadores testassem personagens. Atualizações frequentes, garantindo um jogo sempre renovado. O jogo foi lançado com 40 campeões iniciais, incluindo nomes icônicos como Ashe, Jax, Teemo, Ryze. O mapa principal Summoner's Rift já existia, mas ainda era simples e menos detalhado do que o atual. Veja aí na tela quais foram os primeiros campeões. Você ainda lembra qual foi o primeiro campeão que você jogou? Deixa aí nos comentários. Apesar de todas as apostas contra League of Legends, começou a crescer rapidamente. Os jogadores adoravam a jogabilidade dinâmica, o sistema de progressão e a sensação de competição constante. Entre 2010 e 2011, o crescimento explosivo e o primeiro mundial. Nos primeiros anos, a Riot continuou aprimorando o jogo, adicionando novos campeões, skins e modos de jogo, mas o que realmente impulsionou o crescimento de LoL foi a ascensão dos esportes. Em 2011, a Riot organizou o primeiro campeonato mundial de League of Legends. O torneio teve um prêmio de $100 mil. Foi realizado na DreamHack, na Suécia. O evento foi um sucesso, consolidando League of Legends como um dos jogos competitivos mais promissores do mundo. A partir daí, o crescimento foi exponencial, como um número cada vez maior de jogadores e torneios internacionais. LoL deixou de ser apenas um jogo indie e se tornou um dos maiores fenômenos dos games. O crescimento global e o domínio do eSports. Após o sucesso do primeiro campeonato mundial de League of Legends, em 2011, a Riot percebeu o potencial dos eSports como peça central da identidade do jogo. Ao longo dos anos seguintes, eles investiram pesadamente para transformar LoL no maior jogo competitivo do mundo. 2012, primeiro campeonato mundial grandioso. Se o primeiro mundial realizado na DreamHack 2011 já foi um sucesso, o de 2012 foi um marco histórico. Dessa vez a Riot organizou um evento muito maior, com um prêmio total de $2 milhões, sendo $1 milhão para o time campeão. O local foi na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O campeão foi Taipei Assassins, TPA, equipe de Taiwan, e na audiência tinham mais de 8 milhões de espectadores assistindo online, um recorde para a época. A partir desse momento ficou claro que League of Legends dominaria os esportes nos anos seguintes. Em 2013, a criação das ligas profissionais para estruturar melhor o cenário competitivo, a Riot lançou a League of Legends Championship Series, a famosa LCS, um sistema de ligas regionais para a América do Norte e Europa. Esse modelo permitiu que times profissionais tivessem contratos fixos, garantindo mais estabilidade para jogadores e organizações. LCS, NA, North American, LCS, EU, Europe. Foram criadas tornando-se referências no mundo dos esports. Outras regiões também começaram a receber ligas, como a LCK na Coreia, LPL na China e CBLOL aqui no Brasil. O Mundial de 2013 teve um crescimento impressionante, culminando na vitória da SKT, liderada por um jovem prodígio chamado Faker. Entre 2014 e 2015, o auge da popularidade e a ascensão da Ásia. A partir de 2014, League of Legends já era o jogo mais popular do mundo, superando a marca de 100 milhões de jogadores ativos mensais. O cenário competitivo também explodiu, com torneios cada vez mais grandiosos. Faker
e a SKT-T1 dominaram a cena competitiva, tornando-se uma das equipes mais lendárias da história. A Coreia do Sul se consolidou como potência do LoL, vencendo os mundiais de 2013 e 2015. A China e as outras regiões começaram a desafiar o domínio coreano, tornando os torneios ainda mais disputados. Entre 2016 e 2020, começou a revolução das cinemáticas e expansão do universo de LoL. Com League of Legends estabelecido como um fenômeno global, a Riot Games começou a expandir o universo de Runeterra, trazendo novos conteúdos e experiências para os fãs. Cinemáticas incríveis como Warriors de 2014, Awaken de 2019 e Rise de 2018 aumentaram a imersão dos jogadores. Histórias mais profundas foram criadas para os campeões, explorando a lore de Runeterra. O KDA nasceu, trazendo um grupo musical virtual com campeão como Ari Evelyn, Kai'Sa e Akali. A série Arcane em 2021 foi anunciada, mostrando o lado cinematográfico do universo LoL. 2021 e além, Riot expande a franquia League of Legends. Se antes League of Legends era apenas um jogo, agora ele se tornou uma franquia gigantesca. A Riot começou a lançar novos títulos baseados no universo de LoL, como Teamfight Tactics, TFT, um jogo de estratégia baseado em LoL, League of Legends Wild Rift, versão para celulares e consoles, Ruined King e outros jogos single player, explorando mais da lore de Runeterra, e Arcane em 2021, a série animada que fez sucesso mundial na Netflix. Hoje, League of Legends continua sendo um dos jogos mais jogados do mundo, com um cenário competitivo forte, uma base de fãs gigantesca. O legado de League of Legends, o que começou como um projeto arriscado de dois amigos rejeitados por um investidor, se tornou um dos maiores sucessos da história dos games. Mais de 180 campeões lançados, eSports com prêmios milionários e milhões de espectadores, expansão para diferentes plataformas e mídias, um universo rico com histórias, música, jogos e até uma série de TV premiada. E tudo isso começou com a ideia de dois amigos que acreditavam que um jogo gratuito poderia mudar o mundo dos games. Agora vamos ver algumas curiosidades sobre League of Legends. O pior patch para os ADCs foi o patch 8.11, que foi lançado no fim de maio de 2018, onde a função de AD Carry foi substituída por lutadores e assassinos. Após um nerf de campeões e os itens das suas builds, na época como Irelia, Mordekaiser e Ornn, aumentaram na bot lane, depois voltou tudo ao normal. Falando ainda sobre Mordekaiser, você sabia que ele é o campeão mais bugado que já passou pelo LoL? O campeão lançado em 2010 colecionou mais de 180 bugs, entre eles problemas para farmar e também para conjurar habilidades. Em 2019, ele passou por um rework completo de aparência, jogabilidade e mudança nas skills. E por falar em problemas, a Riot foi acusada de plagiar o rosto da modelo Aya Shawkar e usar na Irelia, sem pedir autorização. A semelhança é realmente incrível e a Riot é recorrente nessa questão de uso não autorizado de imagem. Em 2017, o jogador de futebol Edgar Davids ganhou um processo contra a empresa por conta de uma skin do Lucian, chamada Lucian Atacante, que claramente teve o jogador como base, mas o caso só foi concluído porque o tweet de um ex-funcionário da Riot foi usado como prova da inspiração do Lucian Atacante. Outro caso também foi um abaixo-assinado que fizeram para a retirada da campeã Zoe. Acredita-se que tudo se tratava de uma brincadeira, mas o abaixo-assinado acumulou um total de 65 mil assinaturas. E por último, o erro mais absurdo da Riot. Em 2019, um erro na loja quase causou um prejuízo para a Riot. Esse bug disponibilizava a compra de itens especiais na loja pelo custo de uma essência azul. Alguns jogadores conseguiram adquirir algumas cápsulas que continham skins especiais Lua Sangrenta. Após descobrir o bug, a Riot precisou reverter todas as cápsulas sangrentas que haviam sido compradas, inclusive aqueles que compraram por RP. Bom, por hoje o vídeo sobre League of Legends era esse. Se você já jogou Ragnarok alguma vez na vida, experimente jogar o Ragnarok History Reborn. Tem a possibilidade até de você conseguir dinheiro na vida real. O jogo paga através de Real Money Trade. É um servidor super completo com as quartas classes. O link tá aí na descrição, é o primeiro link aí na descrição. E meu canal tem todos os guias sobre as classes e como começar no jogo do jeito certo. Então por hoje o vídeo era esse, obrigado quem assistiu até aqui, até um próximo vídeo e falou!